Capítulo 5. As 5 Leis do Ouro, parte 2. Nomacir então encarou seu pai. Contei-lhe, meu pai, sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxeram. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue ao seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego com o chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da nossa cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais também. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar, antes de completados os 10 anos, muito mais dinheiro que aquele que o senhor meu pai me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos de quem me tinha tornado amigo disse: Você é um jovem econômico que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado ganhar mais dinheiro? Sim, lhe respondi. Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que eu perdi. Posso lhe garantir que se trata de uma ambição meritória. Saiba que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e então ganhar muito mais. Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água de minhas mãos e tenho muito medo de que o meu vá por esse caminho. Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com seu dinheiro, disse ele. Dentro de um ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada uma de suas entradas, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em toda Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-los. Eis aqui o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho muito distantes e trazer para Nínive quantidades imensas do metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos fornecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com esta transação. Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame antes de se lançarem a qualquer empresa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares, em que eu tinha entrado devido à minha inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e a garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Devido a meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis do ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e, quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um bom escravo. Nomacir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo então trouxe para a frente, um de cada vez, 3 pesados sacos de ouro. Nomacir pegou um deles e colocou-o no chão diante de seu pai, dirigindo-lhe estas palavras: O Senhor me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive de igual peso, uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro.
Assim dizendo, tirou-os das mãos do escravo e, do mesmo modo, colocou-os no chão diante de seu pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos do que ouro. Mas, ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que o têm, mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm, como podem provar sobejamente estes 3 sacos de ouro. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu Pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem suas lições e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Calabab terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Nomacir? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar conta de uma boa administração de seus ganhos? Que não pensariam esses veneráveis homens se lhe dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito, ganhei muito, mas, ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino que alguns homens tenham muito ouro, enquanto outros não têm nada? Pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis do ouro e sabem empregá-las na prática. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo ano após ano acaba por levar à realização pessoal. A observância das 5 leis do ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido e, temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas e não sosseguei enquanto não as retive na memória, palavra por palavra. A primeira lei do ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separar religiosamente 1/10 de seus ganhos e investi-los sabiamente criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultuoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude me certificar disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei aumentaram ainda mais, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuarão aumentando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei do ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por se multiplicar quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separado uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei do ouro. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação seu crescimento. A quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo.
O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. Tais situações são a miúde prenhes de perigo de perda e, quando bem examinadas por homens sábios, revelam pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado, comete muitos erros e paga com o seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. A quinta lei do ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Propostas fantasiosas que impressionam, como as histórias de aventuras, sempre ocorrem ao novo proprietário de ouro. Elas surgem para dotar seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não se esqueçam dos homens ricos de Nínive, que não admitiam qualquer coisa que pudesse em risco o principal ou não trouxesse em si mesma a certeza do lucro. Aqui termina minha história sobre as 5 leis do ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredos, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender e então seguir se deseja sair da multidão, a qual, como aqueles cães distantes, tem de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã vocês terão dinheiro, o dinheiro a que têm direito pelos seus serviços tão lealmente prestados. 10 anos depois desta noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Nomacir, venha a usar uma parte de seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social e a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade, se depois de 10 anos, a contar de agora, for um apostador seguro como o filho de Arcade foi, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e nos atormentar. Ai de mim, elas não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem estão as recordações das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moedas de ouro. A cada ano tornam-se mais ricos e mais valiosos. Como os tesouros de qualquer terra, eles são uma recompensa, uma bela recompensa para homens de iniciativa que resolvem garantir sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guiem esse poder com o conhecimento das 5 leis do ouro e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia.